Vamos lá para o assunto do dia que repercute aqui em Santa Catarina, a derrubada do marco temporal pelo STF. Como que fica a partir de agora? Bom, eu gostaria que você de casa, se atentasse a este assunto, principalmente quem está em áreas rurais de Santa Catarina, mas não apenas o homem do campo, o agricultor, o fazendeiro, mas quem, por exemplo, trabalha na logística, os caminhões, quem fornece todos os insumos para a rede agrícola e também você, que de alguma forma presta algum tipo de serviço para lavouras aqui de Santa Catarina. Isso significa a economia catarinense. Do outro lado, também peço a atenção de você que tem algum vínculo com comunidades indígenas, porque não pode se tornar uma briga entre dois setores o que o STF discutiu, longe disso. Fernando, mas vamos lá. Todo dia falando de marco temporal, explica pra gente o que está acontecendo. Existia, pelo menos, o Brasil de 88 para cá seguiu uma regra que as áreas indígenas representavam aquelas que existiam indígenas alocados quando a Constituição foi promulgada, 88. Agora, isso é o tal do marco temporário. A regra é essa. Onde tinha indígena, a área é dos indígenas. Agora o STF derrubou, dizendo o seguinte, não. A partir de agora os indígenas vão poder solicitar, vamos chamar assim, reivindicar novas áreas. E é aí que entra a tal da instabilidade jurídica. Roberto, explica um pouquinho mais. Nosso meio-dia de hoje, Roberto, vai fazer uma ampla cobertura, vamos ao vivo para áreas afetadas, porque Santa Catarina sente forte essa decisão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Há muita coisa ainda a ser esclarecida. Tanto é que na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal, está aqui o Augusto Aras, no último evento dele como Procurador-Geral da República. Mas este tribunal aqui vai se reunir na semana que vem de novo para decidir a tese. Ou seja, como é que fica a situação? Quem tiver que sair da terra, porque você só vai sair da terra se tiver uma reserva indígena para ser implantada naquela área. Dentro de áreas consolidadas, como os municípios, a área urbana dos municípios, essa discussão não existe. Não há a mínima possibilidade de haver qualquer pedido de reserva indígena. Mas tudo isso vai ser definido, inclusive indenizações. Como é que fica, por exemplo, Fernando, a situação de quem tem propriedade da terra há mais de 70 anos, títulos de 1950, 1948, 47, título de propriedade, como é que fica a situação dessa? E os ministros falaram muito em vamos também compensar as melhorias e as benfeitorias em terras que foram adquiridas de boa fé, ou seja, as pessoas adquiriram, compraram e têm o título de propriedade. Grileiro, invasor, garimpeiro não entra nessa. Foi por causa dessa gente que Santa Catarina pagou o pato, porque no restante do país é isso que acontece. Em Santa Catarina a realidade era diferente e até os ministros do Supremo disseram isso. Bom, quem defende o marco temporal justamente defende a instabilidade, a área para o produtor rural que comprou, que pagou, propriedade privada. E defende o seguinte, já existe uma regra do que é indígena e o que é particular. Exato. Quem é a pessoa que é a favor do marco temporal. Quem é contra o marco temporal, inclusive alega que indígenas tinham sido tirados das terras, muitas vezes por conflitos, e que não estavam lá no momento em que não é a Constituição realidade de foi Santa promulgada. Catarina. Põe uma coisa na cabeça, não é a realidade de Santa Catarina. Então, esses são os dois lados desta moeda. Primeiramente, não é nem penalizar o agricultor que comprou, muito menos o indígena que agora poderá recorrer. Pelo amor de Deus, não é nada disso. É uma discussão que deixa muita instabilidade para Santa Catarina. Imagina só, hoje você na sua casa, você que está no interior de Santa Catarina, chega agora uma determinação falando o seguinte, ó, essa área aqui agora que você pagou poderá ser requerida pelos indígenas e eles podem tomar posse, o senhor vai ter que sair, vai receber uma indenização, e aí, quanto que é essa indenização? Não, é a história de famílias. Nós estamos falando da história de famílias que cresceram lá. Há pessoas morando há mais de 70 anos na terra e elas precisam ter uma compensação. Outro detalhe, o Supremo vai decidir até se essas terras não vão ser substituídas por outras. Isso é importante. Hoje são mais de 300 áreas indígenas no Brasil, algo em torno de 14% do território. E o detalhe, qual é a garantia de que
depois desse processo, entrega a área como indígena, como que vai ser continuada a produção? Como que garante que uma terra dessa, por exemplo, poderá garantir emprego, geração de renda, ou se a gente vai substituir por outras? Essa é a grande preocupação neste momento.